Muito bem, pessoal, bom dia mais uma vez. Comecei a gravação na nossa aula. Vou compartilhar aqui com vocês o livro que eu tenho. É o livro de vocês, né, na versão online. Bom, vocês estão vendo aqui, né, o livro. Sim. Beleza, na última aula a gente falou um pouco sobre esse desenvolvimento aí do estudo dos gases, né? E aí é uma parte muito importante porque o estudo desse sistema simples, ele permitiu que muitas outras descobertas de sistemas mais complexos fossem possíveis. Então, o gás ideal é uma simplificação importante, né? Porque ele permitiu a gente conhecer propriedades dessas grandezas físicas através do estudo dele. A gente tem aqui na aula de hoje um pouco sobre a teoria cinética dos gases no livro de vocês. É um assunto complexo, né? E a maior parte das coisas a gente não consegue explicar no nível do ensino médio. Tem muita matemática um pouco mais complexa para a gente estudar. Mas a ideia da teoria cinética, o nome cinética tem a ver, vem lá da mecânica, né? Vocês já ouviram falar da energia cinética? Já. A energia cinética é energia associada ao movimento, tá? Então tudo que vocês ouvirem falar de cinético ou cinética, né, está relacionado com o movimento. Então o que a teoria cinética fez, né? A teoria cinética dos gases, né? O que é isso? A gente procura tentar estudar o comportamento dos gases a partir do movimento deles. Então eu tento atribuir uma energia para o meu gás, né, a partir da energia cinética lá da mecânica. Então o desenho aqui para vocês, eu tenho aqui um quadrado, né, com as setas vermelhas e as bolinhas pretas. Qual é a ideia aqui? Cada bolinha dessa representa um átomo ou uma molécula do meu gás. E a gente viu no modelo na aula passada e a gente já estudou sobre isso também, que todo gás que está com a temperatura, toda substância que está com a temperatura diferente de zero, os constituintes desse sistema, desse gás ou dessa substância, no caso, constituintes são o quê? É o que constitui, são os átomos ou as moléculas. Eles estão em movimento, tá? Então, se eu tenho uma temperatura, eu tenho movimento. Ok? Desse modo, eu posso falar de uma energia cinética. Porque a energia cinética está associada com o movimento. Então, se tem movimento, tem energia cinética. Ok? Primeira ideia é essa. Então, eu consigo saber qual é a energia cinética das minhas partículas. Só que aí, qual é o problema, né? Qual é o mas, né? Qual é o porém? O porém é que, para saber a energia cinética, eu preciso saber a velocidade. Lá no meu sistema, na minha mecânica, né? Lá do primeiro ano. Se eu quero saber a energia cinética, eu preciso saber da velocidade. Porque a fórmula para energia cinética é mv ao quadrado, dividido por 2. E como é que eu vou saber a velocidade de uma partícula que eu não consigo nem enxergar? Né? Porque para saber velocidade, eu preciso saber posição, né? Eu preciso saber como a posição varia com o tempo para determinar a velocidade. E como é que eu vou fazer isso para uma molécula? Não tem como, né? Que dirá para bilhões de moléculas, né? Porque se vocês estão dando uma olhada aqui no livro, ó,
Um sistema a gente tem em média 10 a 20 ou 10 a 23 partículas, né? Se a gente pensar no número de Avogadro, né? Então, se eu tiver 1 mol da minha substância, eu tenho 10 a 23 partículas. É mais do que bilhão, porque bilhão a gente tem 10 a oitava, só para vocês terem uma ideia, né? Então, eu tenho mais do que trilhões de partículas dentro de 1 mol, né? Imagina 2, 3 mols. Como é que eu vou calcular isso tudo? A teoria cinética dos gases, ela tenta fazer isso, só que sem calcular diretamente a velocidade das partículas. Mas aí, o que é legal é, se eu consigo determinar a energia cinética média do meu sistema, eu consigo saber qual é a velocidade média de uma partícula. Então, qual é a ideia da teoria cinética dos gases? Eu determino a temperatura, eu determino a pressão, eu determino o volume, né? Eu determino essas 3 variáveis, que são as variáveis que a gente está estudando. E aí, com essas 3, eu consigo saber a energia cinética média das minhas partículas. E sabendo a energia cinética, eu consigo saber, conhecendo a massa, né? A massa é possível determinar. Eu consigo saber qual é a velocidade média. Então, o caminho é o contrário, né? Ao invés de dar velocidade ou determinar pressão, temperatura, também é possível fazer isso, teoricamente. Mas a ideia principal é eu partir do macro, né, que é a temperatura, eu vou lá com o termômetro e meço, ou vou lá com o manômetro e meço a pressão, eu consigo saber as informações do micro, né, informações que eu não consigo medir diretamente, porque eu não tenho instrumentos para medir isso. Deu para entender? Acho que deu. Tá. Então vamos lá para a coisa mais concreta, né? Aí tem a teoria cinética dos gases, ela usa, né, o que a gente chama de idealizações, né? Então ela estabelece regras para que a teoria esteja valendo. Ou seja, não é para qualquer sistema que essa teoria vale. Ela é uma teoria que simplifica, né? Mas eu consigo saber, mesmo com todas as simplificações, eu consigo ter informações muito precisas através da teoria cinética dos gases. E é como eu falei para vocês, a gente estuda sistemas mais simples para que a gente possa depois, né, com esses resultados, estudar sistemas mais complexos, inserindo mais termos nas equações, né? À medida eu vou complicando um pouco mais, ou seja, eu vou quebrando algumas dessas regras que eu coloco no início para deixar o jogo mais fácil, para deixar o problema mais fácil. E aí eu vou quebrando uma a uma essas regras e aí eu vou resolvendo problemas mais complexos, até eu chegar no mais complexo possível, tá? Quando a gente está falando com sistemas desse tipo, tem coisas que a gente não consegue responder. Não consegue responder fazendo a conta no papel, né, com a mão, ou seja, sem uso de um computador, né? Hoje em dia existem programas muito sofisticados para poder resolver problemas que a gente levaria anos resolvendo, que um computador consegue resolver em meses, tá? Por conta da velocidade de processamento e tudo mais. Mas isso não tira da gente a responsabilidade de saber resolver o problema, porque para o computador resolver o problema para a gente precisa programar o computador, ou seja, a gente precisa ensinar o computador a fazer isso. Mas vamos lá, vamos para as nossas regras, né? Então ele coloca aqui, os pressupostos da teoria cinética dos gases são os seguintes: uma amostra de gás perfeita composta de um grande número de partículas em movimento aleatório. Então tem um número muito grande de partículas e elas estão se movendo, cada uma de um jeito diferente. Isso aqui é o movimento aleatório, como está mostrando aqui na caixinha. Ele separa aqui 4 átomos e o movimento é desordenado, bagunçado, cada um vai para um lado. Essas partículas são consideradas pontos materiais. A gente não se importa com as dimensões, né? Não importa se ela tem o formato de um bastão
ou se ela tem um formato de uma caixa, tá? Do meu ponto de vista, ela vai sempre parecer um ponto. A gente já falou sobre isso, eu acho. Se a gente não falou na nossa aula, vocês já ouviram falar sobre isso lá no primeiro ano, né? Se você olha uma coisa de longe o suficiente, aquela coisa sempre vai parecer um ponto para você. Então a gente despreza as dimensões. Porque, como a gente pode ver, lá na nossa... Vou botar lá no nosso... Vou ter que repetir de novo aqui, pessoal, que eu esqueci de botar para gravar o que a gente estava falando. Não tem como repetir, não. Então, pessoal, para quem não está podendo estar com a gente, essas aqui são as condições que a gente tem, as regras do nosso jogo, como eu estava falando, né? Então, a gente, seguindo todas essas regras aqui, a gente chega nessa relação, nessas duas relações. Essa aqui é desenvolvida a partir de um cálculo mais complexo, que vocês, além de ser chato para vocês, ia ser muito complicado para vocês entenderem, né? Então, entra até mecânica e estatística no desenvolvimento dessa fórmula, e a partir dela eu consigo saber a energia cinética, né, energia cinética média, calcular, chegar numa expressão que me permite calcular a energia cinética média do meu sistema através da pressão e do volume. Ou então a energia cinética média através da temperatura. Então, sei a temperatura, sei a energia, sei pressão e volume, sei também a energia cinética média no meu sistema. É aquilo que a gente estava conversando. A partir do macro, que é a temperatura, eu consigo medir. Pressão e volume eu consigo medir. Então eu sei as informações do micro. E se eu sei a energia, eu consigo saber a velocidade da média das minhas partículas, tá? De cada uma delas. Aí aqui vem a energia cinética média por partícula. Então essa é a energia cinética média do meu sistema. Aqui eu tenho energia cinética média por partícula, né? Eu substituo lá a energia, eu divido, né, a energia cinética média do sistema pelo número de partículas. Fazendo todas as contas, a gente tem 3 meios de kT. Então, cada partícula sempre vai... Isso aqui é uma informação importante, né? É uma relação desenvolvida pelo Boltzmann. A gente tem 3 meios de K, né, vezes T como sendo a nossa energia cinética média de cada partícula para o gás ideal, tá? Onde esse K aqui é o nosso R dividido pelo número de Avogadro. Tá bem aqui, ó, R dividido por NA é igual ao nosso K. O K é a nossa constante de Boltzmann. Muito bem. Isso eu tenho um gás sozinho, né? Mas em muitas situações a gente vai ter mistura de gases. Quando eu tenho mistura de gases, o que vai acontecer? Né? Como é que eu vou saber a pressão? Tá? Quando eu tiver mistura. Aí o Dalton foi quem estudou isso. Então o que foi que ele disse? Em uma mistura gasosa, a pressão parcial de cada componente, ou seja, a pressão de cada gás, independe da pressão dos demais e é proporcional à porcentagem da quantidade de suas partículas em relação ao total delas. Ou seja, a pressão parcial, que é a pressão de cada um dos gases que compõem a mistura, ela é proporcional, né? Ela independe dos demais. Então, se eu misturo 2 gases com pressões diferentes, a pressão do gás A não vai interferir na pressão do gás B, tá? E ela é proporcional, e a porcentagem tá? E a porcentagem da quantidade de suas partículas em relação ao total delas. Então, o total de partículas interfere também na pressão da mistura. Então, a relação que ele encontrou foi a seguinte, partindo do número de mols, tá? Número de mols, porque se eu tenho um número de mols, se eu misturo 2 gases, né? E eu tenho o número de mols total vai ter que ser o número de mols do gás A mais do gás B.
Por que isso? Porque o número de mols está relacionado com a quantidade de partículas, com a matéria. Então, só de misturar dois gases, eu não vou aniquilar a matéria, eu não vou fazer matéria desaparecer, eu não vou acrescentar matéria no meu sistema. Então, a matéria total tem que ser a mesma. E aí, a partir da equação lá do gás ideal, né, a gente consegue isolar aqui, ó, N igual a PV sobre RT, né? E aí eu consigo igualar essas duas, somar essas duas coisas, né? Então aqui para o gás A, isso aqui é para o gás B, isso aqui seria o nosso total, né? Pressão final, volume final e temperatura final. Então é só eu somar as componentes. E aí quando eu tenho a soma, né? Quando eu tenho o resultado, eu consigo determinar depois a pressão, o volume e a temperatura da mistura, tá? Aqui tudo que está com M é mistura. E essa parte aqui são as componentes, tá? Então aqui eu tenho o que seria a versão experimental disso, né? Na nossa figura aqui do lado. Do lado esquerdo eu tenho o gás A, do lado direito eu tenho o gás B. Então eles estão separados, né? Porque por isso aqui estão com cores diferentes, tá? Na, Nb, quando eu misturo, né? Que ele abre essa torneira aqui está fechada, quando ele abre a mistura, os gases se misturam. E aí a gente tem que a pressão final, o volume final e a temperatura final. E a gente consegue calcular isso se a gente conhece a pressão, o volume e a temperatura antes do meu sistema, antes da mistura, né? Se eu conheço essas informações, eu consigo determinar a pressão final de uma mistura gasosa. Perguntas? Tá. Vou entender que não há dúvidas. Espero que vocês estejam me ouvindo mesmo. E agora a gente chega na parte mais importante, os exercícios. Vamos responder essa questão EP2. Vou mostrar aqui para vocês. Então, na questão EP2, eu tenho um gráfico, né, primeiro. Vamos ler a questão. Cadê aqui? O diagrama representa uma transformação isométrica. O que é uma transformação isométrica, Eduardo? Oi, professor. O que é uma transformação isométrica? Sei não. Prestei atenção nessa parte, não. Te viu na aula passada. Ah, o senhor quer da aula passada. Da aula passada. E aí? Isométrica. Iso quer dizer o quê? Deixa eu ver se tu lembra da aula passada. Não, né? Vai rolar não, né? E aí, quem pode me responder então? O que é uma transformação isométrica? Olhando para o gráfico dá uma dica. É aquele negócio lá de, acho que é alterar o volume e a pressão altera também. Tá, olha só para o gráfico. Tipo, quando tem... Quem é que eu tenho no meu gráfico? Não, o volume é constante. Oi? Isso, o volume é constante. Ó. É só olhar para o gráfico. Ó. Quem é que eu tenho aqui? Eu tenho temperatura e tenho pressão. Bom, se eu tenho temperatura e tenho pressão, nem temperatura e nem pressão é constantes. ISO quer dizer que é a mesma, tá? ISO é sempre a mesma. Então, ISO,
métrica, e o métrica é meio difícil de você lembrar de volume, né? Se fosse isotérmica, pegava logo de cara, né? Isotérmica, temperatura. Isobárica, bárica também não é tão simples. Nós temos o barômetro. Então, se você lembrar disso, você consegue lembrar que bárico, né? De barômetro lá tem a ver com pressão. Aí a isométrica é o volume constante, tá, pessoal? Não esqueçam disso, é uma informação importante, porque com isso você vai conseguir entender o que você tem que fazer aqui, ó, qual relação você vai utilizar. Muito bem, então temperatura e pressão variam e o volume é constante. Volume é constante. E quais são as condições normais de temperatura e pressão? A gente falou sobre isso na aula passada também. Então, se é de temperatura e pressão, ele fala alguma coisa sobre a temperatura e a pressão, né? Então, seria a situação em que eu teria um valor específico de temperatura e um valor específico de pressão. Tive na aula passada. A temperatura, nessas condições, ela é sempre 273 Kelvin. Tá? Vou mostrar aqui para vocês no livro onde a gente viu isso. Ó, condições de pressão e temperatura, condição padrão e condição normal. Ó. É 273 Kelvin e a pressão é 1 atm, que é a mesma coisa que 10 a quinta Pascal. Então eu já sei que eu vou usar só o 10 a quinta PA. Pascal é a unidade de pressão, tá? É só tirar uma, confirmar bem aqui. Pressão é 1 atm. É 1,013 vezes 10 a quinta Pascal. Engraçado. Tá, vamos usar o valor que ele está mandando, porque o nosso resultado pode ser diferente. Aí muda só um pouquinho, vira 1,013, tá? Na condição normal, 1,013 vezes 10 a quinta Pascal. Tá falando aqui que a condição padrão é que é só o 10 a quinta. Muda pouca coisa. 1, 2, 3, 4, 5. É isso mesmo. 1,013 vezes 10 a quinta. Fica aí, filhinho. Tô na aula. Vamos voltar lá para o nosso exemplo. Beleza. O que ele quer saber então? Já deu as informações, agora ele quer saber alguma coisa. Determine a pressão do gás quando a temperatura do sistema atinge 491,4 graus Celsius. 491,4 graus Celsius. Bom, eu tenho lá as minhas informações, ó. As condições normais, temperatura, pressão e o volume que é constante, que foi o que ele me disse lá no início do meu problema. Então, vamos lá. Se eu quero saber, eu tenho temperatura e tenho pressão. Se eu quero saber qual é a pressão quando a temperatura muda, né, para 491, eu não tenho isso aqui no meu gráfico, né? Ó, eu tenho a temperatura em graus Celsius aqui, tá? Então, inicialmente, o gás está nas condições normais.
Então, para mim, o que, que eu vou considerar? 273 Kelvin é a mesma coisa que 0 graus Celsius. Né? Se você fizer aquela transposição lá, utilizando as fórmulas que a gente já trabalhou, você vai ver que 273 Kelvin, então a temperatura inicial, se ele está inicialmente nas condições normais, quer dizer o quê? Que o início para mim é isso. Então, a temperatura inicial vai ser igual a 273 Kelvin, que é a mesma coisa que 0 graus Celsius. Tá? Então, a pressão está em 1 atm. Então, tá certinho, né? Porque as condições normais de temperatura e pressão é isso, tá? A gente vai usar 1 atm. Se eu for transformar, a diferença dá pequena. Então, pressão inicial, P0, é igual a 1 atm. Então, tenho temperatura e tenho pressão. Como é que eu vou determinar agora? Eu consigo saber qual é a próxima temperatura. O que, que eu preciso saber, né, para poder terminar de responder essa questão? Eu já sei qual é a próxima temperatura. Ele quer saber qual é a pressão quando ele chega nessa temperatura aqui, ó. Então, qual é a equação que eu vou utilizar? Uma das relações que a gente viu. Vou mostrar aqui para vocês. Como é a transformação isobárica, né, ou isométrica, perdão, é isométrica, a gente tem que a pressão no início dividido pela temperatura no início do meu problema é igual a pressão no final dividido pela temperatura no final. Vou botar aqui no quadro para vocês verem. Então, é essa relação aqui que a gente vai usar. Pressão antes dividido pela temperatura no início também. Pressão final, temperatura final. Então, eu conheço esses dois caras e conheço esse cara aqui. Eu quero saber justamente esse de cima. Que relação é essa? A gente viu lá. Um dos caras que estudou, agora eu não lembro o nome dele, vou voltar aqui para a gente poder ver. Esse aqui foi o Charles. A conhecida lei de Charles, ó. P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Sempre. Então, é isso que nós estamos utilizando. Voltando para a nossa questão. Então, agora ficou fácil de responder, né? Já sei a pressão. 1 atm dividido pela temperatura. Ixi, não vai dar certo, né? A gente vai ter que usar a nossa relação lá mesmo. A pressão é 1,013 vezes 10 à quinta. Vamos ter que usar tudo no sistema internacional. Vou botar aqui para o lado, vai ficar melhor. Vou botar de vermelho também a nossa resposta. Então, 1,013 vezes 10 à quinta. E como a temperatura inicial é 0, a gente não vai botar 0 no denominador, tá? Isso não pode. 273 Kelvin. Deixa eu botar aqui no quadro para vocês. Aqui. É igual a pressão no final dividido pela temperatura. Como eu quero a temperatura lá para a gente está em graus Celsius, para transformar aqui, ó, 491,4 graus Celsius para Kelvin, o que eu tenho que fazer? Nada, velho. Tem que transformar, né, moço? Como nada. Mas o Celsius e o Kelvin não são iguais? Não, é só a variação que é igual. Ah. Eu somo
eu somo 273, tá? Então, a nossa temperatura vai ser, vamos lá, tá em Celsius, ó, 491,4 graus Celsius vai ser, a nossa temperatura é 491,4 mais 273. Tá? Tudo isso aqui eu vou somar antes de fazer qualquer outra coisa. Vou botar aqui para vocês olharem. Então vai ficar assim, ó, 491,4 mais 273, tá? É assim que eu transformo de Kelvin para, de Celsius para Kelvin. Agora é só fazer as contas, né? 491 mais 273 e aí seguir em frente. Essa é a primeira que eu vou fazer. Então eu vou repetir 1,013 vezes 10 à quinta dividido por 273 é igual ao nosso P lá de cima, né? Vai ser vírgula 4, 16, vai 1, 5 e 2 dá 7. Aqui para mim tá dando 764,4. De novo, 4, 3, 1 dá 4, 7, 9, 7 dá 16. Vai 1 e 4 dá 5, 5 e 2 dá 7. É isso mesmo. Beleza. Então, seguindo em frente aqui, ó, pro outro lado, que essa primeira, chegamos no final aqui, a gente vai ter o seguinte. A gente vai passar esse cara aqui, que a gente acabou de encontrar, multiplicando, tá? Para poder isolar o P aqui desse lado, direito, sozinho. Então, como é que vai ficar? 1,013 vezes 10 à quinta vezes 764,4 dividido por 273 é igual a P, que é a nossa pressão. Eu devia ter colocado isso aqui em cima. Que coisa. Vou tentar pegar aqui. Professor, Diga. eu não vou poder ficar até o final da aula, porque voltou o meu curso, aí eu tenho que sair de casa meio-dia e 20, aí eu não posso ficar até o final. Beleza, entendi. Aí eu fico até meio-dia, pode ver? Tranquilo. Vou tentar acelerar aqui para a gente poder responder logo isso. Bom, pessoal, agora aqui é só fazer a conta, tá? Esse vezes esse dividido por esse. Então, nosso P vai ser igual a 2,83 vezes 10 à quinta, isso Pascal, que é a unidade que a gente está resolvendo o nosso problema. Então, dá Pascal. Eu tô já terminando, filho. Tá, 10 à quinta Pascal. Tá? Esse é o nosso resultado nessa unidade. Agora, o que a gente tem? Ele não quer em Pascal, né? Ele quer ATM. Ó, transpôs, um Pascal equivale, um ATM equivale a 10 à quinta Pascal, então fica 2,8 ATM. Ah, tá. Deixa eu botar aqui. Para transformar em ATM é só fazer a regra de 3, tá? Se eu sei que um ATM equivale a 1,013 vezes 10 à quinta Pascal,
Então eu quero saber quantos ATM equivale a 2,83 vezes 10 a quinta Pascal. E aí a gente vai encontrar que x tem que ser igual a 2,8 ATM. 2,8 ATM, como está lá na resposta do livro, tá? Usando essa regra de 3. Certinho? Deixa eu ver aqui. Certo. Sei lá, Walter. Walter tá aí ainda? E professor, Diga. no problema lá ele tá pedindo a temperatura, não tá não? Deixa eu ver lá. Ou é só isso? Lá no final ele pede a temperatura. A nossa aula era até 12h30 ou até 12 só? 12,5. Beleza, então. A gente vai seguir em frente. Temperatura em graus Celsius, né? Eu estou só me perguntando aqui, acho que eu vou preparar um formulário para vocês preencherem. Se bem que é segundo A3 só, né? Não tem mais do que uma turma. Deixa eu pegar aqui. Tá. Tô vendo aqui o que eu faço para registrar a presença de vocês. Pegando todo mundo aqui para eu não esquecer quem estava presente. Só registrando a presença aqui de vocês, tá, pessoal? Aqui. Do 9. Pronto. Que a bocacinha dela. Isso é o esquerdo dela. Ah, tá. Setembro. Pronto. Voltando aqui para o nosso problema. Bom, se eu já sei qual é a pressão, eu consigo saber qual é a temperatura, né? Qual é a temperatura que ele quer saber mesmo? Deixa eu voltar aqui. É a temperatura em graus Celsius quando a massa gasosa estiver sob a pressão de 0,8 atm. Então, agora eu vou mudar a pressão, né? E eu quero saber qual vai ser a temperatura para essa pressão. É o contrário, né? Tentem fazer aí. Mesma relação que a gente já fez, que a gente já usou. Eu tenho um resultadozinho aqui, não sei se tá certo. Tem que dar isso aqui, ó. Que tá aparecendo para vocês. Tem a resposta bem aqui na letra B, ó. Tem que dar menos 54,6. O meu deu menos
55,6. É alguma coisinha aqui. Tá, vamos lá ver. Pai, eu fiquei com fita empregada. Com aquelas florzinhas. Então vamos lá, vou responder agora para vocês. Deu um tempinho aí. Ele quer saber qual a temperatura. Então, de novo, vou pegar a pressão, tá? Para chamar de pressão inicial. Agora eu posso escolher qual a pressão que eu vou usar. Pode ser a mesma da anterior ou pode ser essa nova pressão que a gente achou. Tanto faz. Pressão inicial, temperatura inicial, dividido pela temperatura inicial, vai ser igual à pressão final sobre a temperatura final. Como ele já me deu a pressão final, essa tem que ser de 0,8 atm. Então eu já sei que vou usar os mesmos valores que a gente usou na questão no anterior, tá? 1,013 vai ser o inicial para mim de pressão, 10 a quinta, isso é igual a 0,8, né? Que é o que tem lá. Então, ao invés de usar ATM, vou usar em Pascal, né? Então, é só multiplicar por 1,013. Então, vai ser 0,8. 1,013 vezes 10 a quinta. A temperatura inicial 273, aí eu vou achar a temperatura final também em Kelvin, né? Vou chamar só de T, quer saber qual é a temperatura. Então agora, ao contrário do que a gente fez, eu estou interessado nesse cara, então é ele que eu vou pegar e vou passar multiplicando logo. Aí torna o nosso processo um pouquinho mais complexo, mas também não é nenhum bicho de sete cabeças. Deixa eu passar aqui para... É isso aqui que a gente está resolvendo. Vou fazer assim, vou fazer... Só organizar aqui, pessoal. Como você disse? Então, beleza. Agora já com passo a passo organizado, a gente pode fazer o que eu falei para vocês, né? Então o T vai passar multiplicando e esse 273 eu já passo ele multiplicando pelo outro lado, né? É fazer o que a gente chama de produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então o que a gente vai ter? T vezes 1,013 vezes 10 a quinta é igual a 273 vezes
0,8 vezes 1,013 vezes 10 à quinta. Bom, o que é interessante é, se você olhar bem, você não precisa desse 1,013, né? Você vai poder dividir um com o outro aqui, ó. Esse cara vai passar dividindo o outro, quando a gente fizer a divisão. Então, não preciso nem me preocupar em fazer esse produto aqui, ó. Né? Então, eu já posso dividir direto esses dois. Então, cancelando aqui esse com esse, a gente fica só com T é igual a 273 vezes 0,8. A gente fica com 218,4. O que? Kelvin, né? Que é o que a gente estava trabalhando. Aí é só transformar de Kelvin para Celsius. Como é que eu transformo de Kelvin para Celsius? É o oposto, né? Temperatura em Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Então, eu vou subtrair 273. O que eu vou ter? A temperatura em Celsius vai ser igual a 218,4 menos 273. Menos 273. Então, a nossa temperatura em Celsius vai ser igual a quanto? 218 menos 273. Vai dar vírgula 4. Aí 1. Aí 73, 8 menos. Opa, errei bem aqui. Tá, vai ficar o vírgula 4, como a gente estava querendo. Aí 8 menos 3 dá 5. Aí vai ficar 21 menos 7 vai dar 14, né? Estranho. Não, é 11 menos 7, Mauro Bogé. É, vírgula 4, aí 8 menos 3 dá 5. Aí vai ficar 11 menos 7, que dá 4, dá 45,4. A resposta é quanto? Menos 54,6, né? Tu encontrou quanto, Thiago? 54,6 é a resposta. Negativo. Graus Celsius. Tem alguém aí ainda? Eu ainda tô aqui. Tá. Então o processo é esse aqui, tá, pessoal? Só esse probleminha na hora de fazer a conta. 273 ali embaixo. Muito bem. Então é isso. Por hoje é só, tá?